Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que foi bastante pedida aqui no canal, a atualização dessas informações, até porque é uma empresa que está aí no noticiário e vai, durante esse ano de 2025, está forte no noticiário, justamente porque está envolvida aí numa combinação de negócios com a sua principal concorrente. Estamos falando aqui da Azul S.A., né? E a Azul, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações com base no balanço agora do dia 31 de dezembro de 2024 e vamos entender como que está a situação econômica da Azul. Naturalmente que, por estar aí envolvida numa possível combinação de negócio, provável combinação de negócios com a Gol, e a Gol que está num processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, então está aí numa negociação para que haja essa combinação de negócios. E essa combinação de negócio, ela tanto pode ser uma incorporação, onde a Azul compra a Gol, e aí tudo que está dentro da Gol vem para dentro do balanço da Azul e permanece o nome da Azul, como também pode ser um processo de fusão. E aí na fusão o que nós temos? O patrimônio da Azul, o patrimônio da Gol, os dois se juntam. Só que nesse processo de fusão, as duas empresas desaparecem e surge uma terceira empresa que é justamente a união dessas duas companhias. Mas isso tudo ainda vai passar pelo CAD, ainda vai ter toda uma sequência para que haja autorização. Mas enfim, como está aí já em processo de acontecer, então vamos entender como que está a situação da Azul. E naturalmente que para entender daí o que vai acontecer daqui para frente, nós temos que entender também como que está a situação da Gol. Então nesse vídeo o que nós vamos fazer? Vamos trazer aqui a análise das demonstrações contábeis da Azul e vamos trazer também como que está a situação da Gol e uma possível junção das duas, o que aconteceria, como que ficaria essas duas empresas aqui. Mas antes disso, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que sugeriu a análise da Azul, ao meu amigo Luiz Donizete, grande Luiz Donizete, que sempre está participando conosco, mandando mensagens. Muito obrigado mesmo, Luiz. Um prazer ter você conosco, uma honra poder lhe atender. Também meu amigo Felipe Oliveira, grande Felipe, também muito obrigado por estar conosco nessa caminhada e obrigado pela sugestão. E também meu amigo Rogério Milizevski, grande Rogério, que bom também ter você conosco. É sempre um prazer poder atender a todos vocês, espero corresponder às suas expectativas. E também caso vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrife, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos que, inclusive, caso pretenda ampliar ainda mais os seus conhecimentos, ampliar os conteúdos aqui, nós temos conteúdos exclusivos lá na área de membros, né? Então, aqui sendo membro do canal e com custo muito baixinho, aqui sim, um valor simbólico, só para poder apoiar o canal, e aí nós teremos diversos conteúdos exclusivos lá, comparação, combinação entre empresas, para ver qual das empresas que é melhor, e aí, naturalmente, atendendo também a solicitação dos membros lá que pedem conteúdos exclusivos, a gente produz conteúdos exclusivos lá para o nosso grupo de membros. Então, venha ser membro aqui do canal, porque, além de tudo, você pode receber as planilhas utilizadas aqui nos vídeos, você também terá descontos nos cursos que nós oferecemos e atendimento personalizado aqui, caso precise de alguma consulta, uma orientação, esclarecimento de uma dúvida, também pode mandar a mensagem aqui para nós no WhatsApp, que vai estar disponível lá, para que a gente possa lhe atender. Então, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos, será sempre bom ter vocês conosco. Bom, vamos falar um pouquinho desse setor de aviação aqui no Brasil. Quando a gente pega lá atrás, década de 70, década de 80 e até a década de 90, nós tínhamos três companhias que praticamente disputavam o mercado, que era justamente a Varig, tínhamos a VASP e tínhamos a Transbrasil. Porém, durante já os anos 80, as empresas começaram a passar ali por uma série de dificuldades e aí chega nos anos 90, não consegue superar e ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, aí começamos a ter a quebra dessas companhias, tanto da Varig, da VASP e depois aí na sequência também da Transbrasil, as três empresas acabaram deixando de existir. Mas antes delas deixarem de existir, duas companhias despontaram, né, assumindo a posição dessas companhias que estavam desaparecendo, que era justamente a Gol e a TAM.
a TAM, que depois aí virou Latam, até por uma fusão, uma combinação de negócios com a LAN Chile, e aí virou a Latam. Tá. A Latam, que inclusive também tem seu capital aberto, a gente já analisou, inclusive está também com processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Só que daí na sequência, tivemos ali as pequenas companhias regionais que acabaram sendo praticamente incorporadas, né, por essas companhias, pela Latam, pela Gol principalmente, a Avianca, e aí recentemente tivemos aí uma da Itapemirim, que teve uma vida curtíssima, enfim, mostrando o quê? Que todo o setor de aviação no Brasil sempre foi complicado e continua sendo complicado. Tanto é complicado que, como eu falei para vocês, a Latam pediu a recuperação judicial nos Estados Unidos, a Gol também pediu a recuperação judicial e a Azul ainda não pediu recuperação judicial. E agora o que surge? Surge uma possibilidade de combinação de negócios entre a Azul e a Gol. Mas aí nós vamos entender o quê? Como que está a situação da Azul. A Azul, que é uma companhia que veio dos Estados Unidos para o Brasil através do David Neeleman, que a gente já retratou a história dele aqui no canal, a história da Azul aqui no canal, então vem aqui para o Brasil e constitui essa companhia aérea que é a Azul. Tá? E hoje nós temos aí a Azul na iminência de fechar essa combinação de negócios com a Gol. Mas para isso, o que nós precisamos ter? Como que está a Azul? Como que está a Gol e como que vão ficar as duas empresas. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer o quê? Uma análise aqui de 2021, 22, 23, 24 da Azul. A análise hoje aqui é da Azul. E aí, naturalmente, vamos trazer também as últimas informações da Gol para poder entender como que ficaria uma possível união dessas duas empresas. Então, para conhecer a Azul e também saber como que estão os números da Gol, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Azul S.A., trazendo desde 2021 até agora o dia 31 de dezembro de 2024. Em primeiro lugar, nós vamos analisar a Azul. E aí daí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho também da Gol, dessa possibilidade de uma fusão, de uma incorporação, enfim, de uma combinação de negócios que já está em andamento relacionado a essas duas empresas. Mas para entendermos a Azul, vamos começar aqui pelo ano de 2021, quando a empresa registrava no seu patrimônio total 18 bilhões 533 milhões de reais de bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio. A maior parte desse valor aqui, 7 bilhões 960 milhões, está concentrado no imobilizado. Imobilizado o que é? Toda a estrutura física de funcionamento da empresa, tanto as suas aeronaves, as suas instalações, os seus hangares, enfim, tudo aquilo que faz parte da estrutura física de funcionamento da empresa. Mas o que de fato movimenta a empresa é essa parte de cima, ativo circulante, que lá em 2021 representava aqui 5 bilhões 846 milhões de reais. Nesse ano, a Azul tinha em caixa 3 bilhões de reais, 997 milhões em contas a receber. Já os estoques que aparecem no balanço da empresa são mais de uso e consumo, e os outros créditos de mais valores a receber de curto prazo que não sejam de clientes. Já para o ano de 2022, o patrimônio praticamente permanece estável em 18 bilhões 720. Notamos aqui um aumento de imobilizado, quer dizer, mais investimentos feitos dentro da atividade da empresa e, consequentemente, temos aqui uma redução do capital de giro que agora fecha com 4 bilhões e 800 milhões de reais. Nesse ano aqui há uma redução do volume de dinheiro em caixa para 668 milhões, em contrapartida o aumento do contas a receber que agora totaliza 1 bilhão e 800 milhões de reais. No ano de 2023, a empresa pula para 20 bilhões de patrimônio total. E os investimentos em imobilizado aumentam agora, chegando a 11 bilhões e 300. O capital de giro, uma pequena elevação, 5 bilhões de reais, fechando 2023, recuperando aqui uma parte do caixa com 1 bilhão 897 milhões, 1 bilhão e 100 em contas a receber. Já no ano de 2024, a empresa dá um salto, ela chega agora a 26 bilhões de reais. Com todo o seu imobilizado atingindo agora 14 bilhões de reais, então vejo que vai aumentando a estrutura de funcionamento da empresa e o capital de giro fecha 2024 com 5 bilhões e 600, 1 bilhão e 200 em caixa e 1 bilhão e 700 em contas a receber. Então a empresa aqui vem numa crescente. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Gol, mas vamos continuar aqui analisando a Azul. Já nesse ano de 2020, ao olharmos aqui a parte de passivo, vamos encontrar o quê? Todas as dívidas de curto prazo, todas as dívidas de longo prazo e o endividamento total.
que lá em 2021 fechou em 36 bilhões e 800 a dívida total da Azul, 198,9% em relação ao seu patrimônio. Isso quer dizer que o patrimônio da empresa é de 18 bilhões e meio e a dívida é de 36 bilhões e 800. Então a dívida quase o dobro de tudo aquilo que a empresa tem do seu patrimônio. Consequentemente, o que nós vamos ter? Um patrimônio líquido negativo de 18 milhões de reais. E como é que chegou a esse patrimônio líquido negativo? Através do acúmulo de prejuízos aqui, ó, que chega a 22 bilhões e meio de prejuízos acumulados de exercícios anteriores. No ano de 2022, a dívida atinge agora 37 bilhões e 700, com 201% em relação ao patrimônio, e com isso o PL fica negativo em 19 bilhões, e nós temos um prejuízo acumulado aqui de 23 bilhões e 200 em 2022. Em 2023, a dívida atinge agora 41 bilhões e 800, 203% em relação ao patrimônio, então tem um patrimônio de 20 bilhões e deve 41 bilhões e 800, portanto o PL negativo em 21 e 300. E aí nós temos já acumulado 25 bilhões e 600 de prejuízos. No ano de 2024, a dívida total fecha agora com 56 bilhões de reais, 215% em relação ao patrimônio. E o patrimônio líquido negativo em 30 bilhões. Quer dizer, para zerar a empresa, os acionistas teriam que colocar 30 bilhões para a empresa ficar zero, com todo o seu patrimônio equivalente a tudo aquilo que ela deve. E os prejuízos acumulados, 34 bilhões. Então, uma situação muito complicada do endividamento da companhia. Olhando os resultados que a Azul produz, em 2021, ela teve um faturamento de 9 bilhões e 900 para um prejuízo de 4 bilhões e 200. Em 2022, o faturamento chega a 15 bilhões e 900 e o prejuízo cai para 722 milhões. Em 2023, 18 milhões de faturamento e um prejuízo de 2 bilhões e 380. Fecha agora 2024 com 19 bilhões de faturamento e um prejuízo de 9 bilhões e 100. Bom, vamos entender essa sequência de prejuízos aqui da Azul. Quando nós olhamos a operação, o quanto custa para colocar uma aeronave no ar e a geração de receitas que essa aeronave traz, né? Então nós temos aqui um custo de 8 bilhões e 100 para um faturamento de 9,900, nós temos um lucro bruto de 18,6, que vem para 17,5, 18,2, 26,7. Quer dizer, dá lucro, a operação dá lucro. Quando colocamos também as despesas comerciais administrativas, que totalizavam aqui em 2021 18 bilhões e 700, ainda sobrava um lucro de 54 milhões de reais. No ano seguinte, aí essa margem operacional vai para 9, 9 e 17,4. Portanto, a atividade da empresa ela é lucrativa. Porém, o grande problema da empresa está nessa linha aqui, ó, resultado financeiro, as despesas financeiras. E essa despesa financeira, o que lá vem a ser? O custo da dívida, que é extremamente alto, e aí ela tem parte do custo da dívida que é em moeda nacional e parte do custo da dívida também em moeda internacional, que aí também está sujeito à variação cambial. Então, a variação cambial é um dos componentes que faz com que essa despesa financeira seja extremamente elevada, levando a empresa a essa sequência de prejuízos. Portanto, a atividade ela é boa, porém a despesa financeira é o que mata a empresa aqui. Bom, agora o que nós temos? Nós temos aqui praticamente possível e já previsto aí a combinação de negócios entre a Azul e a Gol. Tá? Bom, como vai ter essa combinação, que ela pode ser tanto uma fusão, e o que é a fusão? Azul e Gol, surge uma nova companhia com o patrimônio das duas. E pode ser uma incorporação. A Azul compra a Gol. E aí todos esses números da Gol vêm para dentro do balanço da Azul. Bom, de uma forma ou de outra, nós vamos ter aqui a junção desses números aqui. Então vamos comparar aqui. No ativo circulante, bom, em primeiro lugar, o tamanho. A Azul é uma empresa de 26 bilhões, a Gol é de 21 bilhões. Então a Azul, teoricamente, é maior do que a Gol. O patrimônio que está em giro ali, o capital de giro, 5 bilhões e 600 da Azul, 7 bilhões e 45 da Gol. A Gol com mais capital de giro do que a Azul. E aí nós temos o caixa 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 700, que vai gerar aqui isso até com base em 30 de setembro, que é o número da Gol. A Gol ainda não publicou balanço de dezembro. Então, se nós juntarmos aqui o caixa das duas empresas, vai para praticamente 3 bilhões em caixa.
E a parte de imobilizado, a estrutura, 14 bilhões e meio, mais praticamente 10 bilhões aqui, vai para 24 bilhões. Então, se juntar as duas empresas, nós vamos ter uma empresa aqui de praticamente 47, 48 bilhões de reais. E aí nós temos o quê? Um endividamento, 56 bi de dívida da Azul, 45 bi de dívida da Gol, e aí juntando as duas dívidas, essa companhia irá nascer, ou será incorporada, né, com uma dívida total de 100 bilhões de reais. Então nós vamos juntar duas empresas aqui com um endividamento extremamente alto, uma situação bastante complicada. E aí nós temos o quê? O faturamento, o da Gol, nós temos aqui até setembro. Então, projetando isso aqui até dezembro, vai para 16 bi. Então, nós vamos ter aqui 20 mais 16, 36 bilhões de faturamento. A Gol também ela é rentável, olha aqui o lucro bruto dela, 31%, o lucro operacional, só que o problema da Gol também está onde? Nessa despesa financeira. E aí o que vai acontecer? Ao juntar as duas empresas, naturalmente vai ter que haver uma renegociação de dívidas para redução de taxas e tudo mais. Então por aqui você tem uma ideia do que é a Azul agora em 31 de dezembro de 2024 e agora com o balanço da Gol aqui do lado, você também já vai ter uma ideia do que pode vir a ser essas duas empresas. Claro que quando você fala de junção das duas, o que é? É também ganhar em escala, ganhar em sinergia, reduzindo despesas fixas que são normais das duas empresas, ficando uma despesa fixa só para as duas e aí tentar recuperar. Porém, o grande problema das duas companhias, aonde que está? Está justamente na sua estrutura de capital, devido ao alto endividamento que as duas empresas apresentam. Então, por aqui você tem uma ideia das duas companhias, como que elas estão. Tá, então, mais uma empresa analisada, ou mais duas empresas analisadas aí praticamente, e aí agora você já sabe o que vai acontecer e como que as duas empresas estão, e aí você viu pelos números como a coisa está difícil, né? Empresas que têm um endividamento extremamente alto, que têm um custo financeiro da dívida também, naturalmente, extremamente alto, e que é o que compromete. Então, o que nós observamos? Que as empresas, elas dão resultado, elas geram resultado dentro daquilo que elas fazem. Porém, como o custo do capital é extremamente alto, tanto em função dos juros aqui no Brasil, como também em função de variação cambial, que as empresas estão sujeitas a essa variação cambial, então coloca ali as empresas numa situação bastante complicada. E no caso dessa possível combinação de negócio, o que é? A ideia é juntar as duas, e ao juntar as duas, eliminar diversos despesas que são comuns às duas. Exemplo, aí que cada empresa tem lá a sua contabilidade, tá? Não precisa de duas contabilidades, se vai virar uma empresa só e uma contabilidade só. As duas têm 2 RHs, vai ter um RH. E assim vai ter daí diversas despesas e custos que acabam ficando centralizados em uma só, e aí, consequentemente, nós temos uma redução de despesas e uma redução de custo. Mas o grande desafio dessas duas empresas é justamente equacionar, né, o seu endividamento a uma taxa de juros menor aí, para que elas possam, através da atividade, pagar os juros e aos pouquinhos recuperar o seu capital, voltar a ser uma empresa sem prejuízos acumulados e com patrimônio líquido positivo, e aí na sequência poder trazer benefícios não só para o seu crescimento, para o seu quadro de colaboradores, mas principalmente para quem nessas empresas investiu, tá? Então a gente vai acompanhar aí na sequência como que vai ficar toda essa situação. E caso você também queira saber mais de perto, manda uma mensagem para nós aqui nesse WhatsApp, que nós também podemos lhe orientar aí para quando sair as informações, você poder entender as informações, né, através dos nossos cursos de análise, balanço e valuation, você consegue entender todos os números das empresas. E para aprender análise, balanço e valuation é muito simples, de uma forma muito rápida, simples, didática. Nós temos os cursos lá na plataforma Hotmart, que você pode aprender um pouquinho mais sobre análise de balanço e você mesmo fazer esse processo de interpretação. E eu estarei junto com vocês aí, ao ladinho de vocês, ensinando e orientando vocês a ficarem cada vez melhores quando tratar dos números das empresas. Para quê? Para poder sempre fazer as melhores escolhas na hora de investir, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. Dito isso, bons investimentos para vocês.